Neste vídeo, falaremos sobre a ordem de suspensão do envio de mísseis de defesa aérea para a Ucrânia e da paralisação da aplicação de novas sanções contra Putin, e de como isso está favorecendo a Rússia em sua invasão da Ucrânia. Desde que reassumiu a presidência, Donald Trump não aplicou nenhuma nova sanção à Rússia em resposta à invasão da Ucrânia. E mais do que isso, em alguns casos, sua administração até aliviou restrições previamente impostas, como foi o recente caso do levantamento de sanções contra bancos russos para o financiamento de projetos de construção de usinas nucleares. Isso marcou uma ruptura radical com a estratégia adotada pelo ex-presidente Joe Biden, que, entre 2022 e janeiro de 2025, impôs mais de 6.200 sanções contra indivíduos, empresas e ativos russos, incluindo bloqueios sobre petróleo, armamentos, tecnologia e setor financeiro. Biden chegou a aplicar mais de 170 sanções por mês. E nas últimas semanas de seu governo, esse número triplicou. No entanto, agora, com a pausa no regime de aplicação de novas sanções, a Rússia encontrou espaço para respirar. E mais, abriu-se uma nova janela para o surgimento de empresas fictícias que canalizam recursos financeiros e equipamentos sensíveis para Moscou. Segundo registros comerciais, essas companhias fornecem até mesmo chips eletrônicos usados em mísseis de cruzeiro, como o KH-101, um dos mísseis russos mais avançados e que, segundo os especialistas, exige grande quantidade de componentes eletrônicos ocidentais. Muitas dessas empresas, com sede em Hong Kong e Singapura, adquirem esses itens legalmente, alegando produção de eletrônicos. Mas, no fim, os componentes proibidos acabam nas fábricas militares russas. O resultado disso? Uma nova corrida de gato e rato entre reguladores ocidentais e operadores russos, com Moscou tirando vantagem da atual inércia americana para reconstruir a sua máquina de guerra. E com o relaxamento do esforço americano em combater essa prática, Putin ganha ainda mais liberdade para produzir os mísseis que está usando para destruir cidades ucranianas. Além de não aplicar novas sanções, Trump também vem relaxando algumas antigas. Em abril, o Departamento do Tesouro retirou discretamente Karina Rotenberg da lista de sancionados. Ela é esposa de um bilionário russo próximo de Putin, tem cidadania americana e havia sido uma das primeiras russas sancionadas após a invasão de 2022. Além disso, em fevereiro, o Departamento de Justiça encerrou a força-tarefa Kleptocapture, criada para caçar e confiscar os ativos de oligarcas russos. Essa iniciativa havia confiscado mais de 700 milhões de dólares em iates, mansões e jatos privados. E para completar, a Rússia nem sequer foi incluída nas novas tarifas comerciais impostas por Trump. Medidas que incluíram sobretaxas de pelo menos 10% sobre quase todos os países do mundo, mas não sobre a Rússia. Essas omissões, segundo analistas, sinalizam uma postura mais permissiva do Sibumati Emilua em relação à Rússia. Muitos acreditam que Washington está mais disposto a tolerar a invasão russa da Ucrânia e menos interessado em detê-la. Com o Zimewara recuando, a União Europeia tem tentado assumir a liderança nas sanções, mas ainda enfrenta dificuldades para atingir com força os atores externos que ajudam a Rússia a burlar as restrições. As chamadas redes de terceiros países seguem sendo essenciais para manter vivas as linhas de abastecimento da máquina de guerra russa. Historicamente, os exploits lideravam esse esforço. Mas agora, esse protagonismo começa a migrar para a Europa. O Congresso norte-americano, no entanto, está pressionando. Senadores de ambos os partidos apresentaram um projeto de lei que propõe sanções mais severas, incluindo tarifas de 500% sobre qualquer país que ainda compre energia russa, como a China, a Índia e o Brasil, que atualmente é o segundo maior importador de diesel russo do mundo. Mas, mesmo que o Congresso aprove essa medida, ela ainda dependerá de uma ordem direta de Trump. Enquanto isso, a Ucrânia sofreu outro golpe. No dia 1º de julho de 2025, a Casa Branca anunciou a suspensão temporária do envio de armas. Mísseis, bombas guiadas, munições de artilharia, interceptadores do sistema Patriot e até mísseis dos caças F-16 ucranianos. Essas armas vinham sendo essenciais para conter os ataques russos, que se intensificaram nos últimos meses. O Pentágono justificou alegando preocupação com os estoques internos dos Eweskers e a necessidade de manter prontidão para outras ameaças, como no Oriente Médio, especialmente Israel. O gesto pode sinalizar algo maior: o início de uma retirada gradual dos Hamas como principais fornecedores de armas para Kiev.
Putin pode interpretar isso como um sinal de fraqueza, ou pelo menos de cansaço no apoio ocidental, o que poderia incentivá-lo a intensificar ainda mais os ataques brutais contra civis ucranianos. Diversos senadores e congressistas, tanto democratas quanto republicanos, criticaram duramente a decisão, afirmando que os Cyber estão prejudicando a defesa aérea ucraniana, justamente quando as cidades estão sob bombardeios diários. O clima em Washington mudou. No início da guerra, Zelensky era tratado como herói no Capitólio. Biden havia prometido apoio pelo tempo necessário. Mas agora, esse entusiasmo desapareceu. Trump expulsou Zelensky da Casa Branca, acusando-o de estar levando o mundo à beira da Terceira Guerra Mundial. E, desde que voltou à presidência, Trump não propôs nenhum novo pacote de ajuda militar à Ucrânia. O cenário aponta para uma Ucrânia mais isolada e uma Rússia cada vez mais fortalecida, com acesso renovado a componentes essenciais e sofrendo menos pressão dos Itzwiner. Enquanto o Congresso debate e a Europa tenta preencher o vácuo, a pergunta continua. Até que ponto Trump está mesmo disposto a se afastar? E quais serão as consequências para a ordem mundial se o apoio americano à Ucrânia desaparecer? Se você achou este conteúdo importante, inscreva-se no canal Salve o Brasil, ative o sino das notificações, deixe seu like, comente o que acha disso tudo e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender o que está acontecendo.